Como é de conhecimento dos senhores, a situação na aviação brasileira não é um negócio muito fácil, mas o nosso governo está dando uma ajudinha. Se liga só nessa manchete: governo fecha acordos com empresas aéreas e vai reduzir em 5,8 bilhões de reais dívidas da Gol e da Azul. Primeiramente, eu quero deixar claro qual é a minha opinião em relação a esse negócio de imposto. Para mim, imposto é roubo, ainda mais no Brasil, se tratando que a gente não vê esse imposto investido no nosso país. Isso já é de gerações e não vai mudar. A gente não vê nada em troca, certo? Esta é a minha opinião. O grande problema, no meu ponto de vista, é você dar desconto para os amigos e o resto da população que continuem pagando. É tipo Robin Hood, só que ao contrário. Mas por que alguns têm que pagar mais e outros menos? Vamos ver o que fala a notícia. O governo fechou 2 acordos e vai diminuir em cerca de 5,8 bilhões de reais as dívidas das companhias aéreas Gol e Azul com a União. Olha só, das dívidas que juntam somava 7,8 bilhões, as empresas devem pagar cerca de somente ali 2 bilhões de reais, segundo os dados das quais a Globo News teve acesso. Pois é, todo esse dinheiro deixará de entrar no caixa, no caso da União, mas ele vai ser cobrado de alguma outra maneira. Qual será essa maneira? Caso você não se lembre, as companhias aéreas brasileiras já ganharam, só no ano passado, 3 bilhões de desconto em isenções fiscais no ano de 2024. Lembra daquele PERSE que eu cheguei até a comentar aqui em outro vídeo do canal, que era o programa do governo federal, que ajudava as empresas em situação difícil lá na época da pandemia, né? Tinha muitas empresas de turismo e as companhias aéreas entraram nessa levada aí. E no passado ainda estão ganhando desconto, mas enfim, eu sou a favor. Quanto menos imposto, melhor. Ano passado, a Latam levou 1,7 bilhão de reais em isenção de impostos, já a Azul 1 bilhãozinho e a Gol 264 milhões de reais. Vale lembrar também que no ano passado a Azul fez uma singela homenagem ao presidente Lula, coisa que não tem nada de diferente, pois ela fazia a mesma coisa quando era o presidente Jair Bolsonaro, medida das proporções. O que tem nada de errado, eu já falei, repito, essa é a minha opinião, já que é apenas um jogo entre amigos ali, só que assim, sem interesse nenhum das companhias privadas. Nunca, jamais isso vai acontecer. Voltando ao assunto, o acordo até que é bem interessante para a Gol, que vai levar aí 5 bilhões de reais de desconto em uma dívida com a Receita Federal, entre outros órgãos, e vai pagar agora somente 880 milhões de reais em 120 prestações, é isso mesmo que você ouviu, 10 anos, portanto 7 milhões de reais por mês. Existe um outro montante que ela deverá pagar já de imediato, no valor de 49 milhões de reais. Já a Azul, que tem uma dívida de 2,8 bilhões com a União, vai pagar apenas 1,1 bilhão em também 120 parcelinhas bem suaves. O valor inicial que a Azul deve pagar agora são de 36 milhões de reais. Como eu sei que vai, sério, vai aparecer muita gente reclamando: ah, mas porque o governo não ajudou a Varig? Eu vou te trazer uma notícia da época, então vamos contextualizar o que aconteceu lá na época da Varig. Em abril de 2006, o Lula falou o seguinte: Varig não terá dinheiro público, diz Lula. Não cabe ao governo salvar a empresa falida. Isso, frases do Lula na época. Há 8 anos que eu ouço falar nessa história de Varig e cada vez mais aparecem com um número maior, no caso da dívida. Por que a Varig tem déficit operacional? Isso não é um problema do governo. Vocês, jornalistas, têm que perguntar para a direção da Varig. Ao ser indagado se haverá injeção de dinheiro público na empresa, foi novamente claro, mas com gestos, não com palavras, balançou a cabeça de um lado para o outro negativamente. Já a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Eu acho que qualquer solução que a Varig não implique gastos de dinheiro público é sempre favorável. Eu sempre serei favorável. Olha só como é diferente naquela época. Você já conseguiu entender porque o governo petista não iria ajudar a Varig de maneira alguma naquela época, quando ela já estava agonizando em uma dívida que, os dados são meio relativos, meio diferentes, mas em torno de 7 bilhões de reais. Várias notícias relatam valores diferentes. Se a gente for fazer uma correção, algo em torno de 24 bilhões de reais agora já para final de 2024, eu estou gravando já em 2025, mas assim, você vê que não tem inflação no Brasil nos últimos anos, não tem, né? Mas por que será que o governo Lula 1 estava com tanto amor assim em relação à Varig? Só voltar alguns anos. A Varig começou a ter problemas em 2002,
quando os petistas procuraram o então presidente da companhia, Osiris Silva, para que ele contribuísse para a campanha de Lula. A contribuição, no caso, foi negada. Na época, o presidente do PT, José Dirceu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água e o PT quebrou a Varig. O mesmo José Dirceu, que em 2006, depois de ser cassado ainda na acusação de comandar o mensalão, queria vender a Varig para tirar uma comissãozinha de 20 milhões de dólares. Sim, é isso que você ouviu. As notícias são da época, eu não estou inventando nada aqui. Já que os seus planos, no caso de Dirceu, era estatizar a Varig, e aí não deu muito certo. Aí ele falava, então vamos dar um jeito de vender isso aí. E ele ainda afirma que o governo não prejudicou a Varig de maneira alguma. É um homem muito bom, de muito bom coração, José Dirceu. Esse imbróglio parece tão grande que, inclusive, em 2007, o presidente da Gol precisou negar que a compra da Varig foi um pedido de Lula. Na época, presidente da Gol, né, Constantino Oliveira Júnior, falou que o presidente Lula não exerceu influência sobre a decisão da Gol em adquirir a praticamente massa falida da Varig. Tá bom. Muitos consideram o nosso queridíssimo José Dirceu o carrasco da Varig. E essas coincidências, vamos chamar assim, são bastante curiosas, visto que depois de tantos e tantos anos, a Gol recebe digamos assim, um agrado dos mesmos políticos que trabalhavam no governo federal naquela época. Uma mera coincidência. Uma das coisas que talvez você não tenha um conhecimento, caso você não acompanhe este canal aqui, ou não acompanhe muita aviação, companhia aérea não tem lucros bilionários, como você pode imaginar. Nossa, a Gol e não sei o que. Não, é prejuízo atrás de prejuízo. Quando tem um lucro aqui na América do Sul, é coisa ali de milhões, mas poucos milhões, porque a gente paga em real e 60% mais ou menos dos gastos de companhia aérea é tudo em dólar, aí não tem muita solução. Depois da pandemia a coisa ficou pior ainda e são raras as companhias mundiais, estou falando mundiais, que conseguem ter esses tais lucros bilionários que muitas pessoas acreditam que as companhias aéreas têm. Eu estou falando de lucro líquido, você tem que pegar uma Emirates, essas companhias muito grandes, muito cheias da bufunfa, que digamos assim não tem problema em combustível, né, como é aqui no Brasil, que é extremamente caro. E claro que esse descontinho que a Gol recebeu vem em boa hora, você não concorda comigo? Mas a troco de quê? Fica a minha pergunta. Pode ter certeza que o governo federal não vai deixar de arrecadar esses bilhõezinhos que não vão entrar no cofre de impostos que as companhias deveriam pagar. E a passagem aérea não vai baixar. Você não precisa nem discutir comigo porque não vai baixar. Eu vou até repetir para deixar muito clara a situação. Eu sou a favor de diminuir imposto, cortar imposto. Mas agora sim, você vai dar desconto para as empresas privadas que, querendo não, tem um dinheirinho ali, e por que vai cobrar do pobre? Isso aí, obviamente, quem vai pagar é o pobre, de uma outra forma que você provavelmente nem vai ver. Esse é o Brasil, né? Então, como eu te mostrei, não é de hoje que as companhias aéreas, se não agradarem certas pessoas, elas não vão ter certos privilégios. E aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você concorda comigo ou você não concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e eu vou fazer, não respondendo comentários, mas respondendo dúvidas agora em relação àquele acidente da Jeju, que, cara, triste. Os vídeos que eu fiz desse acidente da Jeju, eles renderam, claro, muitas visualizações e muitos comentários, e cada comentário, assim, que dá dó, até dó. Então vamos lá, até o próximo vídeo, gente. Tchau!